Hoje eu vou falar com vocês um pouco o quanto as nossas expectativas impactam a nossa percepção da realidade. As expectativas, elas são projeções mentais daquilo que conhecemos. Nós estamos em um momento agora, existe aí uma possibilidade do mercado de estarmos aí num novo ciclo de alta das commodities. Se nós olharmos as histórias passadas, os anos anteriores, nós veremos que várias situações permitiram uma alta no ouro, por exemplo, em função de circunstâncias econômicas e políticas. Algumas dessas circunstâncias que no passado permitiram a alta no ouro, né, no ouro, que é o que a gente pode chamar agora da onda 1, várias dessas circunstâncias estão se repetindo. E aí acaba que, por exemplo, estamos criando uma expectativa de alta nessa commodity. Em função de diversas situações, em função de proteção de capital, de aumento de juros do mundo inteiro, né, das taxas de juros, inclusive dos Estados Unidos, de uma possível guerra de comércio. Com relação a todo esse cenário, a gente cria uma expectativa com relação a diversos ativos, entre eles o ouro. Eu falo do ouro porque é um ativo que eu gosto de trabalhar e estudar. Essas expectativas que nós criamos, por mais que a história tenha nos mostrado um determinado caminho sobre essas expectativas, ainda assim elas são projeções da nossa mente, são projeções mentais daquilo que nós conhecemos, ou seja, nós estamos buscando no passado situações que são conhecidas para a gente justificar uma possibilidade de futuro. Ou seja, aquilo que nós conhecemos, né, que vai gerar aquilo que nós estamos esperando. É a nossa versão da verdade, é como a gente enxerga a verdade. E aí, quando a gente olha para o mercado financeiro agora, a gente tomar uma determinada atitude, a gente vai com essas nossas crenças, com o que nós aprendemos lá no passado, tomar essas decisões. Porém, nada é capaz de gerar mais frustração do que as expectativas não correspondidas, verdade? A gente aqui no mercado financeiro, a gente tem que aprender, uma das características dos traders, uma das habilidades do trader é aprender a lidar com a frustração, porque nós lidamos com a frustração todos os dias praticamente, todas as vezes que nós fazemos trades. Mesmo que nós tenhamos ganho, às vezes a frustração ela dá por nós não conseguirmos segurar a operação até determinado alvo, ou por sair e ver que andou muito mais. Então a gente tem que aprender a lidar com isso de certa forma aqui. E quando nós geramos expectativas com relação ao mercado financeiro, nós não estamos num estado mental de neutralidade, ou seja, aberta a todas as possibilidades. A nossa mente, naquele momento, ela está focada em observar apenas aquilo que nós estamos esperando. E quando a gente está numa condição como essa, a gente não está com a mente neutra, num estado de neutralidade. Mark Douglas que fala muito sobre isso. Quando a gente não está num estado de neutralidade, a gente só vai olhar para aquilo que nos interessa. Então, criar expectativa no mercado nos faz olhar apenas para aquilo que confirme o que eu estou esperando. E eu vou deixar de lado a real informação. Porque quando eu estou no estado mental neutro, eu vou olhar simplesmente a informação. E agora, quando eu não estou nesse estado mental, eu vou olhar somente para aquilo que confirme o que eu estou esperando. E eu vou fazer de tudo para evitar a frustração, ou seja, evitar a dor emocional. E com isso, me proteger. Todos os sinais
que não confirmem aquilo que eu estou esperando, eu vou ignorar. É claro que tudo isso é muito inconsciente, mas ele pode se tornar consciente a partir desse momento que nós estamos falando sobre isso. Você vai começar a perceber pequenos detalhes que eu vou trazer aqui no decorrer desse nosso bate-papo. Bom, se eu crio uma expectativa e essa expectativa é decorrente do meu histórico, do meu aprendizado passado, para eu tentar projetar o futuro, e quando eu crio essa expectativa, eu automaticamente, para evitar uma dor ainda da frustração, eu acabo ignorando tudo que não confirme aquilo que eu estou esperando. Tudo isso, nesse contexto que eu trouxe, ele é uma forma, é um mecanismo de proteção que nós, indivíduos, temos. É uma espécie de antídoto para evitar a minha dor emocional. Ela serve para nos proteger, de fato, da informação percebida na tela, aqui no exemplo na tela, que pode nos causar dor. Quando nós estamos na nossa vida corriqueira, no dia a dia, se existem algumas situações que eu estou percebendo e que eu espero que seja de determinada forma, eu vou acabar racionalizando isso de alguma forma, justificando, arranjando desculpas, tudo que justifique a minha atitude, que estará sempre em função daquilo que eu espero que aconteça. Aqui no mercado financeiro é a mesma coisa. Quer ver só um exemplo? Se eu estou numa operação, eu estou comprada, por exemplo, no dólar, e o dólar está derretendo, como nós temos visto esses dias, a minha esperança é que o dólar suba, mas a realidade é que o dólar está caindo, vem fazendo mínimas semanais. Cada semana ele faz uma mínima, uma menor que a semana anterior, ele está caindo. E eu não saio da operação para evitar a dor, né? Para que eu não seja frustrada. Porque frustrada eu já estou. Só que eu não quero aceitar que aquilo que eu estou esperando não vai acontecer, né? Para evitar a dor de ser estopado. O que nós traders fazemos em situações como essa? Nós racionalizamos, nós damos justificativas para permanecer nessa posição. Eu busco informações para neutralizar a realidade. Mas agora o dólar já caiu demais. Então agora ele vai subir. Eu posso permanecer nessa operação, né? Eu estou tentando racionalizar essas coisas. Eu estou dando justificativa para essas coisas. Olha, eu vi que existe uma reunião que vai sair aí, que vai falar sobre alguma taxa que pode elevar o dólar. Olha só, estou buscando informações para eu me manter naquela situação, para eu me manter no conforto da minha expectativa e neutralizar um pouco da dor da realidade. Tudo isso é um processo sutil e inconsciente. A partir desse momento, ele pode sim se tornar inconsciente se você começar, né, para todos nós, para todos os que estão ouvindo aqui, que estão assistindo essa aula, a partir de agora esse mecanismo pode até se tornar consciente. É um mecanismo que quer nos proteger, evitando sentimentos de dor emocional. A nossa mente, ela funciona dessa maneira. Nós estamos o tempo todo tentando nos proteger de situações que remetem a feridas emocionais, a traumas, que nós não estamos preparados muitas vezes, que nós não temos recursos emocionais para lidar com elas. Na nossa vida, se eu não tenho um recurso emocional para enxergar a situação como de fato ela eu vou criar uma série de situações para me proteger daquela dor. Vamos imaginar que eu estou apaixonada por um indivíduo que não vale nada, que não vale nada. Mas eu gosto muito dele. Por mais que as pessoas digam alguma coisa, por mais que existam evidências de não atender celular, de desligar a ligação, de sumir de vez em quando, se eu não tiver recursos para olhar para essa situação como ela é, entender que
talvez essa pessoa não seja a melhor pessoa para mim. Se eu não tiver esses recursos, o meu mecanismo de proteção não vai permitir que eu enxergue a informação, todos esses sinais. Eu vou sempre dar um jeito de justificar tudo isso, ou de racionalizar. Posso até ficar irritada, irada, mas enquanto eu não tiver recursos para tomar uma decisão que seja menos nociva para mim, eu não vou sair dessas, continuar justificando. E aqui no mercado financeiro, é aí que está o problema. Porque aqui, se eu não desenvolvo esses recursos, eu acabo perdendo muito dinheiro. Aqui no mercado financeiro, eu não posso ignorar que existe esse mecanismo de proteção. Esse mecanismo de proteção, ele não é ruim, ele está fazendo o trabalho dele. Ou seja, ele nos protege de informações diferentes das nossas expectativas. No entanto, aqui no trade, se nós, todas as vezes, estivermos em uma negociação e o nosso mecanismo vier para nos proteger de informações que nós estamos vendo na tela, que são diferentes daquilo que eu estava esperando, diferente das minhas expectativas, isso vai ser um problema, sim. O preço que o mercado está apresentando ali para a gente, né? Vamos pegar aí no exemplo do dólar. Nós temos visto que o dólar ele tem caído muito. O índice está subindo, por exemplo. Tudo isso, esse preço do dólar, ele é neutro. É apenas uma informação. A cada tique, a cada semana que ela tem se colocado em preços menores, né, é uma informação, é um padrão que ele está apresentando. No entanto, essa informação, dependendo das minhas expectativas, ela pode ser interpretada como negativa ou positiva. A interpretação ela é dada por mim. Se eu interpreto essa informação como negativa, aí eu posso acionar esse mecanismo de defesa. Vamos imaginar duas pessoas. Uma está comprada e a outra está vendida no dólar. A pessoa que está vendida no dólar, e tem visto o dólar a cada semana fazendo mínimas e menores, essa pessoa ela pode interpretar a situação como positiva. Até aí não tem problema. Agora, a pessoa que está comprada e tem visto o dólar fazendo mínimas cada vez menores, ela vai interpretar a situação como negativa. Vocês percebem? A interpretação é de cada pessoa e essa interpretação é em função da expectativa de cada pessoa. No entanto, o dólar só está dando uma informação, é neutro. E aí, a partir do momento que a minha interpretação ela passa a ser negativa, eu posso acionar esse mecanismo de defesa mental. A interpretação que nós fazemos da situação, além de estar muito relacionada com o ambiente, como eu dei o exemplo aqui para vocês, ela também está relacionada, ela depende das nossas estruturas mentais individuais. E a estrutura mental é única. Cada pessoa que está ouvindo essa palestra tem uma estrutura única mental. A forma como a gente responde positivamente ou negativamente a todas as informações que nós estamos vendo, ela também é única. Quando a gente nasce, a gente é formado por estruturas genéticas, a nossa personalidade ela é devida a estruturas genéticas, ao meio ao qual a gente está inserido, a nossa cultura. A minha interpretação vai ser completamente diferente da de outra pessoa. Por isso que não existe um padrão de comportamento. Existe sim a mesma resposta para uma situação. Por exemplo, eu posso ter o mesmo problema que você em não conseguir segurar uma operação, ficar arrastando o stop e não conseguir deixar a operação andar até o alvo. No entanto, o que desperta esse problema em mim é diferente do que desperta esse problema em você, porque a sua expectativa, a sua interpretação da situação
é diferente da minha interpretação da situação. Mas as nossas atitudes, elas podem sim ser as mesmas. Por isso é que não existe um padrão que possa dizer assim, todo mundo que está aqui nesse mercado financeiro e não consegue segurar a operação e que fica arrastando stop, tem que fazer isso. Não é verdade. Porque as razões, as interpretações, as expectativas são diferentes, mesmo as atitudes sendo iguais. É por isso que a gente tem que considerar no trading a individualidade de cada trader. E é isso que o meu treinamento faz, Safe Trader. Ele considera a individualidade de cada trader e ele propõe estratégias específicas para cada perfil. Então, algumas dessas sensações, elas podem até ser parecidas. Olha, eu não consigo segurar e eu fico muito irritado. Pode ser a atitude e a sensação de todos nós. Mas um trader é diferente do outro. E a razão, nenhuma é igual à outra. Então, se nós considerarmos, olhando para esse contexto, além das características infinitas de personalidades que podem ser geradas através de códigos genéticos, ainda existem inúmeras situações que nós passamos aí pelo decorrer da nossa vida e contribuem para a formação da nossa estrutura mental. E aí é fácil, talvez agora, fácil para você entender que você não pode tomar o mesmo remédio que um trader de sucesso está tomando. Porque, de repente, para ele, quando ele tem esse tipo de atitude, ele consegue resolver essa atitude quando ele percebe que ele está tentando manipular o trading da mesma forma que ele sempre manipulou o meio em o qual ele estava inserido. E quando ele percebe isso, isso pode causar mudança. E de repente, para você, ouvir isso não faz nenhum sentido e não vai provocar mudança em você. É uma outra questão que te faz ter esse tipo de atitude. Então, diferentemente dos nossos corpos que sentem dores, e a gente pode tratar uma dor de cabeça com dipirona, por exemplo, se não for um caso grave, a nossa mente, a gente não partilha dos mesmos motivos. E a percepção do efeito do que é negativo ou positivo de uma informação que nós recebemos do mercado, ela é diferente para cada um de nós. O seu medo de sentir a dor emocional vem da forma como você define e interpreta os sinais no mercado. Então, o que fazer, Danusa, com tudo isso? Uma forma de eliminar o risco, já que você não consegue, não tem acesso, por enquanto, a identificar qual é o motivo, que existem algumas formas de você fazer isso. É claro que todas elas não excluem o autoconhecimento, né? Você precisa ter um autoconhecimento. Primeira coisa, a gente tem que pensar em nível de probabilidades. Para isso, a gente precisa neutralizar as expectativas, entendendo que tudo pode acontecer. Quando a gente entende que o mercado se move em padrões e probabilidades, de uma forma coletiva, a estratégia ou setup que você está utilizando, que eu estou utilizando, ele pode ser perfeito. No entanto, quando a gente leva em consideração que o mercado ele é tanto coletivo quanto individual, cada trader tem a sua estratégia e ele tendo um potencial de agir no mercado, a estratégia dele ou o setup dele pode sim forçar um movimento do preço num sentido contrário ao que o meu setup prevê, tornando o meu resultado negativo. Faz sentido isso para vocês? Então, compreender isso é uma forma de você tentar olhar para o mercado com neutralidade. Pensar em nível de probabilidade, a gente tem que entender que tudo pode acontecer. Eu não preciso saber para onde o mercado vai depois que eu atingir o meu alvo para ganhar dinheiro. Porque se eu fico olhando as possibilidades, a infinitude dos preços, eu acabo sendo contrariado pelas minhas expectativas.
e entender que para eu ganhar dinheiro, eu não preciso saber para onde o mercado vai. Eu preciso trabalhar dentro das probabilidades. E há, do verbo de existir, de haver, assim, aleatoriedade dentro das variáveis. Ou seja, dentro das minhas probabilidades, das minhas possibilidades, pode sim ocorrer erros, porque existe uma aleatoriedade. Então, eu não posso escolher entradas, porque pode o meu setup sim dar certo e ele pode também dar errado, porque existe uma aleatoriedade dentro das variáveis, das probabilidades. Por isso é que eu não posso escolher entrada. E uma oportunidade é a probabilidade de maior ocorrência de um evento. Então, entenda que uma oportunidade, quando eu vejo o meu setup ali se desenhando na tela, é a probabilidade da maior ocorrência de um evento, ou seja, o evento pode não ocorrer também. Vocês entendem isso? Mesmo eu sabendo que o índice de acerto do meu setup é 70%, 80%, eu tenho que saber que cada trade é único. Então, dentro desses 70%, 30% das vezes eu vou errar. Fiz um trade, deu 70%, joia. O próximo vai entrar na mesma estatística. Se nós considerarmos todos esses fatores, a gente consegue neutralizar um pouco as nossas expectativas e, com isso, evitar que a gente tenha uma percepção negativa da situação. Quando a gente consegue neutralizar isso e evitar a percepção negativa da situação, o meu mecanismo de proteção mental, que é natural, que serve para me proteger na vida de fato, ele pode não ser acionado. Eu espero ter ajudado. Me coloco à disposição de todos vocês. Convido você para conhecer o Safe Trader, que é um método individual e personalizado que pode trazer resultados em um curto espaço de tempo, além de vir fazer parte da sala de psicologia do trader que nós temos todos os dias da semana. São 2 aulas, segunda e quarta, e o WhatsApp aberto 2 vezes por dia para atender você, para dar suporte emocional a você, trader. Muito obrigada e até a próxima.